Da tarde, nós convidamos o senhor Silvio de Salvo Venosa. Por favor, senhor Silvio. O doutor Silvio é formado pela Faculdade de Direito da USP, cursou o curso de Direito do Consumidor na Comunidade Europeia, Universidade de Louvain, La Neuve, Bélgica. Foi juiz no estado de São Paulo por 25 anos, passando a integrar o corpo de profissionais da Merste Almeida Advogados na capital do estado, atualmente como ex-sócio. É membro da Academia Paulista de Magistrados, Associação dos Magistrados Brasileiros, Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor. Lembramos que o doutor Silvio fará a sua sessão de autógrafos logo após o encerramento da sua palestra. Com vocês, doutor Silvio de Salvo Venosa. Muito boa noite, é sempre um prazer renovado e mesmo uma emoção retornar a este evento que temos tido a honra de ser convidados a cada ano. É uma honra voltar ao Rio Grande, é uma honra revê-los, é uma satisfação enorme esta troca de energias, esta sinergia. E é uma honra maior ainda e uma responsabilidade muito maior falar após as palavras do meu mestre Abreu Dallari. Vamos traçar alguns comentários sobre o Estatuto das Famílias. O Estatuto das Famílias, ele está redigido e inserido no projeto de lei 2285 de 2007. Ele deu entrada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no final do ano passado. O IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, através de seus escritórios em todas as unidades da Federação, por meio de sua sede, por meio de seus estudiosos, houve por bem, tão logo promulgado o Código Civil de 2002, passar a estudar e estudar profundamente os novos fenômenos da família e, de certa forma, surpreso pelo sectarismo do Código de 2002. Em matéria de direito de família, inovamos muito pouco. Um projeto deste código, que era de 75, que sofreu uma série enorme de paralisações e que depois, em 2001, ele é promulgado com assodamento, com uma pressa incrível, com adaptações que tiveram que ser feitas em torno da Constituição de 88. A verdade é que o capítulo de Direito de Família e o capítulo de Direito às Sucessões no Código Civil de 2002 se mostra absolutamente insatisfatórios, mostram-se absolutamente insatisfatórios para este século. A família é um organismo cada vez mais dinâmico, sempre o foi, mas a rapidez nas comunicações, os fenômenos sociais muito urgentes e rápidos deste século, fazem com que a família seja um organismo vivo, palpitante e inquieto. E nós não podemos mais sobreviver com princípios sectários, dogmáticos, da família estatuída no século XVIII, no século XIX, e calcada ainda na base do velho direito canônico. Muito se diz acerca de um projeto de lei, e este projeto
ele busca revogar ou derrogar todos os artigos de direito de família do Código Civil. Portanto, o nosso Código Novo ele já sofre aí um ataque de esfacelamento. O IBDFAM já está trabalhando num projeto de código, de projeto de estatuto das sucessões, que vai ser paralelo ao Estatuto de Direito de Família, o que vem a demonstrar uma tendência no mundo ocidental, e uma tendência muito marcante no direito brasileiro, que é quase uma autonomia, não só didática, mas uma autonomia contextual do direito de família. O direito de família tem princípios que já se afastam de há muito dos tradicionais princípios de direito civil. O sistema de nulidades, o sistema de atos jurídicos de direito de família tem muito pouco a ver com os atos jurídicos, com os negócios jurídicos em geral. E a própria especialidade de família requer um perfil sociopsicológico do profissional que não se coaduna e não se mostra homogêneo com as demais especialidades do direito privado. Portanto, há necessidades de juízes que sejam versados e que tenham a vocação de ser juízes de família. Há uma necessidade sempre presente, cada vez mais premente, de varas especializadas, de juízos de direito de família, de tribunais, de sessões especializadas nos tribunais de direito de família, e aos poucos verifica-se que o profissional, o advogado de família, o promotor de justiça de família e o juiz de família tem um aspecto de formação psicológica e cultural, e deve ter, nem sempre tem, e deve ter um aspecto totalmente diverso daquele que julga crédito e débito, devedor, credor, daquele que julga questões de terras e assim por diante. Tendo em vista esta principiologia, é que não nos surpreende mais o fato de termos um projeto de Estatuto das Famílias. Esse estatuto procura reconhecer, porque o direito não cria nada, o direito reconhece os fenômenos sociais. Procura reconhecer e dar soluções às novas modalidades de família e novas nuances da família, que é um fenômeno do mundo ocidental. A família ocidental, neste século XXI, ela se modifica. A família sem casamento, o companheirismo, as várias modalidades de companheirismo, as modalidades de famílias unipessoais ou monoparentais, famílias de uma pessoa só, ou só do pai ou só da mãe, que é o mais comum, as famílias de pessoas do mesmo sexo, as famílias homoafetivas, enfim, há realidades no direito de família que não podem mais estar presentes num sistema fechado e dogmático, como é o Código Civil de 2002, que muito pouco inovou, e onde inovou mal, sobre o direito de família. Quando dizemos que o mundo ocidental ele sofre uma mutação na conceituação de família, então a família tem uma tendência de se restringir cada vez mais a pais e filhos. A família tem uma tendência de restringir cada vez mais na sua estrutura de convivência em razão da vida moderna. A família se modifica porque diminui a família rural e aumentam as famílias urbanas. Portanto, há um fenômeno social inafastável. Dentro desta temática é que se percebe que o mundo ocidental, com algumas modificações pontuais, como um todo, sofre dos mesmos fenômenos. É claro que cada país tem alguns problemas setorizados, mas
no conjunto, nós temos a mesma fenomenologia. Alguns países mais adiantados, outros menos adiantados, mas todos tendo que enfrentar as novas manifestações do direito de família. A pergunta que vocês devem estar se fazendo é se este projeto tornar-se-á lei. Nós não sabemos. Aliás, nós não sabemos nesse país o que vai se tornar lei ou não com o atual Congresso Nacional que temos. Oxalá um dia nós possamos ter mais confiança que os nossos legisladores legislem de verdade, porque faz alguns dias que se promulgou uma modificação no Código Civil em que muito se falou como se isso fosse uma novidade absolutamente inovadora, que é a guarda compartilhada, e nós vemos fazendo isto há mais de 4 décadas, e os juízes de família vêm fazendo isto independentemente de lei, sempre que for possível a guarda compartilhada, porque quando existe guerra entre pai e mãe não se compartilha nada. Então, a guarda compartilhada, a legislação sobre a guarda compartilhada, nada mais é do que uma superfetação, não altera nada, embora a imprensa queira modificar e dizer o contrário. A guarda compartilhada é uma das formas de guarda dos filhos, apenas isto. E, ainda que não estivesse na lei até agora, nada impedia que fosse aplicada, como várias outras situações. Na semana passada, nós fizemos uma palestra em Portugal, em Lisboa, e, em torno do tema família, o professor que me antecedeu mencionou uma problemática da família, e uma das perguntas que foi feita por um dos alunos presentes é de um assunto tormentoso em Portugal, que é conhecido por todo o país, que é do Sargento Gomes. Talvez aqueles que tenham contato com Portugal saibam o que estou falando. Sargento Gomes, um sargento do Exército, ele começou a criar uma criança que estava abandonada, não se sabia quem era o pai e quem era a mãe. A criança hoje, uma menina, está com 7 anos, e eis que, de repente, surge o pai biológico, faz o exame de DNA e descobre-se que ele é o pai biológico. E, em Portugal, ainda não existem princípios para proteger a chamada família socioafetiva. Criou-se, então, uma celeuma. Esse sargento Gomes foi até preso por desobediência, porque ele recebeu um mandado de entrega da criança ao pai biológico, que nunca havia visto a criança. E ele sempre cuidara da criança como pai. E a criança, com 7 anos, já tem uma relação de afinidade e de afetividade enorme. É um fato tormentoso, mas que os tribunais portugueses não reconhecem a família socioafetiva. Determinou-se uma série de provimentos. A verdade é que quem ficou com o direito de visita foi o dito sargento Gomes, que era o pai socioafetivo, o pai biológico, que não tem nem condições econômicas para isso, mora numa cidade do interior, que ficou com a guarda da criança. Enfim, este drama mostra que nós estamos com defasagens no mundo ocidental. Portugal, por exemplo, ainda está num outro estágio bem diferente do estágio da França, do estágio de Portugal, do estágio da Alemanha e do estágio do direito brasileiro em matéria de socioafetividade. E aqui vai já a primeira observação em torno desse Estatuto da Família. O Estatuto da Família reconhece, como nós já dissemos de início, essas formas de manifestação familiar, a família socioafetiva, isto é, a família não biológica, e que se leva em conta sempre, sempre e sempre o interesse da criança e não o interesse dos adultos. A perspectiva que deve ter o operador do direito em torno de um julgado, em torno de um processo sempre em último caso, porque há que se tentar todas as formas possíveis de conciliação, é no interesse da criança. Porque no momento em que eu conceda uma liminar para que o pai biológico, que não tem nenhum contato afetivo com a criança, fique com a criança, eu estou vendo o interesse do adulto e não o interesse da criança.
É claro que o vínculo biológico ainda é importante, ainda é fundamental, mas há que se ter temperamentos. E como nós teremos temperamentos diante de uma lei que não traz princípios, nós não temos princípios da socioafetividade no direito. Nós não temos princípios da homoafetividade no direito positivo brasileiro. Mas os tribunais brasileiros, principalmente e precursoramente no Rio Grande do Sul, têm dado uma resposta plena, rápida a esses novos direitos de família, respondendo com eficiência às necessidades de apoio, ao amor, à dignidade humana, aos relacionamentos de pessoas do mesmo sexo que devem ter, se não direitos idênticos ao casamento, direitos tão aproximados quanto possíveis de casais, companheiros, conviventes e casados. Por isso que, ao se examinar os críticos, e não há que se fazer aqui, nem faço eu, uma defesa sistemática do Estatuto das Famílias. Com muita frequência me perguntam, quando participo de aulas de bacharelado, se o professor é contra ou a favor os direitos dos homoafetivos. Eu digo que, como um estudioso do direito, não devo ser contra nem a favor fenômenos sociais, devo compreendê-los, porque no momento em que os tribunais e o legislador compreender os fenômenos sociais, todos eles, não só de família, mas todos eles, darão uma resposta plena, como tem dado em casos precursores, e no momento em que o Brasil como um todo aceitar os direitos plenos dessas novas manifestações, os tribunais, sim, darão a resposta em uníssono, através dos tribunais federais, e o legislador os acompanhará. É claro que, para se aplicar o direito, sic et quantum, isto é, o direito no caso concreto, o operador do direito, que não é só o juiz, não, porque o juiz não vai dar uma solução que o advogado não lhe tenha indicado, um caminho que o advogado não lhe tenha indicado, ele vai trabalhar com os elementos fornecidos pelos advogados, fornecidos pelas partes. Há que se ter uma criatividade do juiz, que não deve ficar preso ao texto da lei, mas deve ficar preso, e vocês acabaram de ter uma aula magnífica de teoria do Estado e de direito constitucional, aos princípios do direito constitucional. E sempre que não houver uma transgressão ao princípio, o princípio da dignidade da criança, do menor, tem que ser preservado. E os que criticam este estatuto, e não são poucos, algumas correntes religiosas falam até em demolição da família brasileira, que este Estatuto das Famílias representa a verdadeira demolição, um desastre para a família brasileira. O desastre, na verdade, não existe, porque os fenômenos sociais estão aí, e ou nós os compreendemos, ou então nós deixamos que o manto da história nos cubra, e nos cubra inexoravelmente, e nós perdemos o rumo da história. O direito do Estatuto das Famílias começa com sua principiologia, e vocês ouviram falar em princípios com o Dr. Dalmo de Abreu Dallari, e esses princípios são coordenados com os princípios do artigo 5º e do artigo 6º da Constituição, e estão no artigo 5º do Estatuto, que diz que constituem princípios fundamentais para a interpretação e aplicação desse Estatuto a dignidade da pessoa humana, a solidariedade familiar, a igualdade de gêneros, de filhos e das entidades familiares, e convivência familiar, o melhor interesse da criança e do adolescente e da afetividade. Interesse da criança, do adolescente, da afetividade, em paralelo com dignidade humana. Então, em todo julgado que se faça, nós não dependemos de texto de lei para isto, não, porque isso está na Constituição. E nem os novos julgados que partem aqui do Rio Grande do Sul, precursores, que partem hoje também do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo e de outros estados,
necessita de um texto escrito como este para que se dê sempre uma solução, ainda que não esteja na lei, que seja conveniente à entidade familiar e, principalmente, à criança e ao adolescente. E não se deixando de levar em conta que, a partir de determinada idade, a criança e o adolescente têm voz, já podem responder, já podem ser ouvidos para aquilo que lhes seja melhor. É claro que com o cuidado devido, com a assistência de psicólogos, de assistentes sociais, de pedagogos, mas cabe ao juiz, cabe aos operadores do direito ouvir, sempre que possível e conveniente, no caso concreto, os menores. Ora, essas entidades familiares, esses princípios, eles têm uma série de consequências. Preserva-se a possibilidade de o pai ou a mãe ter domicílios duplos. É muito comum e cada vez mais que o casal não conviva mais no mesmo teto. O Estatuto preserva a possibilidade de um duplo domicílio, sem que haja prejuízo para o domicílio dos filhos. Há um princípio de proteção geral a todas as entidades familiares, dentro das disposições comuns, dizendo no artigo 15, é dever da entidade familiar assegurar à criança, ao adolescente e ao idoso que a integrem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, profissão, cultura, dignidade, respeito, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O Estado deve fornecer os meios para que estes princípios, essa principiologia seja obedecida, independentemente do texto. Daí porque eles informam, daí porque eles convocam, daí porque eles levantam a meditação, o fato de que esses princípios não necessitam de lei escrita, mas é claro que, quando tivermos a lei escrita, melhor será. Ora, o Estatuto traz algumas inovações importantes em torno de temas que não eram tratados pelo Código Civil, não são tratados pelo Código Civil. Estão a se lembrar que o Código Civil de 2002 introduziu a possibilidade de mudança do regime de bens do casamento. Então, o Código Civil permite que, justificadamente, o casal peça a modificação do regime. Casado em separação de bens, mude para a comunhão parcial. Os regimes são intercambiáveis. Cada casal pode escolher o que bem entender, desde que não conflite com norma pública. Mas exige o Código Civil atual que se justifique a mudança de regime de bens. Essa justificação é um pouco inefável, etérea. Como justificar, se não com questões absolutamente teratológicas, que o casal quer a comunhão dos seus bens e não mais a separação? Simplesmente porque acha conveniente. Isto não seria aceito pelo juiz hoje. Então, suprime-se esta motivação. Pelo projeto, não há necessidade mais de se justificar a alteração do regime de bens, não se prejudicando terceiros, sendo certo que essa alteração, como hoje é, só valerá a partir de sua inscrição no registro de imóveis. O texto traz princípios bem claros a respeito da união estável. A união estável foi essencialmente maltratada no Código de 2002. Parece que o legislador de 2002 tratou da união estável com uma má vontade flagrante. Como se trata de um estado de fato, porque o casamento é um estado de direito, como que eu provo o casamento? Pela certidão de casamento. Como que eu provo a convivência, o estado de fato? Por testemunhas, documentos, todas as provas possíveis, mas eu não tenho, na maioria das vezes, uma prova documental absoluta do que o casal iniciou uma convivência de fato. É muito raro que alguém tome o cuidado de dizer, bom, nós estamos já vivendo juntos, então vamos fazer uma escritura
que a partir do dia tal nós iniciamos a convivência e que essa convivência é por prazo indeterminado, ou por prazo determinado, sabe-se lá, se alguém vai estabelecer uma convivência por prazo determinado. Eu não tenho mais surpresas em nada que ocorra na sociedade, porque hoje a sociedade apresenta muitas surpresas. E, às vezes, as novelas da Globo, que parecem tão incríveis, acontecem na vida real. Da Globo e das outras emissoras. Vocês vão me criticar, principalmente a do Pastor. Ora, nesse novo Estatuto da Família, nós teremos, então, na união de fato, um texto dizendo que, a partir do momento que os conviventes deixam de conviver, as dívidas absolutamente se separam. Porque, no caso concreto, é muito comum que existe aquela situação cinzenta, não se sabe exatamente se há uma convivência ou não, e nós sabemos que as uniões de fato elas têm gradações. É união de fato aqueles que vivem estritamente de acordo com os princípios do casamento, sob o mesmo teto, é união de fato quem não vive sob o mesmo teto, é união de fato quem convive com os filhos, quem não convive com filhos, depende do caso concreto. Então o texto tem que estabelecer que, a partir de um determinado momento, os bens adquiridos pelos conviventes que não fizeram uma partilha são exclusivos daqueles que pararam de conviver. Como tudo é matéria de fato, a dificuldade passa a ser, no caso concreto, fixar-se o dia em que a convivência se iniciou e o dia em que ela terminou. Quando ela termina com uma guerra dos Roses, vocês devem ter visto este filme, quando ela termina com uma guerra, o dia da guerra é o dia que terminou, mas geralmente não é assim que ocorre na vida real, na vida prática. Então, há vários aspectos a serem estabelecidos, inclusive o regime patrimonial é traçado de uma forma mais lógica, e o texto do Estatuto das Famílias traz o tema sempre polêmico, e ainda será polêmico por muito tempo, outorgando aos casais do mesmo sexo, aqueles que convivem de forma homoafetiva, os direitos tanto quanto possíveis equivalentes da convivência entre homem e mulher, possibilitando, inclusive, textualmente, a adoção de acordo com a conveniência da criança. Se isto é possível hoje ou não, a questão é do caso concreto, e já tivemos vários casos concretos em que os tribunais concederam esta possibilidade. Há novos princípios trazendo as possibilidades de inseminação, a inseminação homóloga, isto é, com o sêmen do marido ou do convivente, impossibilitando a negativa de paternidade a posteriori e só possibilitando essa inseminação em vida. O texto atual é ambíguo, não permite isto, ou não se sabe se permite. Então, a inseminação homóloga só é possível em vida do marido ou do convivente. Post-mortem não é possível, a não ser que seja heteróloga. Então, há vários princípios que são corrigidos, e este texto do Estatuto das Famílias tem uma particularidade por ser um estatuto mesmo, um microsistema. Então, nós sabemos que a legislação moderna no mundo ocidental, ela convive com microsistemas. Nós temos tido microsistemas muito antes do Código Civil. Se nós lembrarmos, por exemplo, que a lei do inquilinato, da década de 20, é o primeiro grande microsistema que tivemos. Tivemos sucessivas leis do inquilinato, os microsistemas originados pela Constituição de 88, como o Estatuto da Cidade, como o Código de Defesa do Consumidor. A característica do microsistema é ter princípios de direito material, de direito processual e mesmo de direito penal e de direito administrativo. E este Estatuto das Famílias, feito por grandes especialistas, grandes estudiosos do direito de família, tecnicamente muito bem feito. Nós só esperamos que ele não sofra dilacerações confusas no Congresso Nacional. E também temos dúvida que haja um transcorrer
tranquilo no Congresso Nacional, mas este microsistema de família tem os princípios de direito material, esse que nós já falamos, e uma parte processual, que vai dirimir as questões ação de divórcio, ação de separação, ação de alimentos, a investigação de paternidade e tudo mais. Então, é um microsistema que vai derrogar tudo que temos em matéria de processo em torno da separação e do divórcio, em torno da ação de alimentos, em matéria de processo e de procedimento, e permite-se, como está na Constituição, mas nós não temos um texto, a conversão de união estável em casamento sem grandes formalidades, bastando uma prova efetiva da convivência, as partes vão se habilitar para o casamento como se habilitassem para qualquer outro casamento e converter-se-ão em estado de casados, porque está na Constituição que a lei deve facilitar a transformação das uniões estáveis em casamento. E um texto importantíssimo do Estatuto é obrigar e tornar uma falha administrativa e tornar crime quem em estado de convivência, em estado de união estável, não o declare para os fins civis. Transforma-se, portanto, o estado de união estável em estado civil. De modo que isso não ocorre com muita frequência, a pessoa é solteira, é divorciada, é separada judicialmente, vive união estável e omite o estado. Ao omitir esse estado, ocasiona prejuízo a terceiros, porque terceiros que negociam com conviventes precisam saber que estão travando negócios com conviventes para evitar problemas futuros. Então, é um dever do convivente declinar o seu estado de união estável. Nós sabemos que, na prática, nem mesmo o convivente sabe que está convivendo. Ele não tem uma noção perfeita. Geralmente, as mulheres sabem, os homens... Bom, mas é necessário que o estado de fato seja aprovado. E, por ser estado de fato, nós sabemos que isto vai trazer problemas na prática. A pessoa vai vender um imóvel. Imagine a situação de que isso é corriqueiro. Alguém que vai vender um imóvel e convive em união estável há 5 a 10 anos. No entanto, é solteira. A pessoa solteira não precisa de outorga uxória, porque não existe esposa ou não existe marido. E essa venda se faz sem qualquer restrição. Há, portanto, uma falta grave, um dolo daquele que omite o seu estado de união estável, porque, estando em estado de união estável, necessariamente precisará da concordância do outro convivente, porque está tocando um patrimônio comum. Pode ser que aquele bem imóvel que ele esteja vendendo tenha sido adquirido na constância da convivência e, portanto, ele se comunica. Então, os problemas práticos da união estável são enormes. Mas nós não devemos sossobrar e nem nos amedrontar com os problemas práticos. E nem devemos legislar sobre o prisma da falta, sobre o prisma da fraude. Se nós legislarmos pensando em fraude, nós não saímos do lugar. Nós temos que legislar em torno daquilo que é o correto, que é o justo, e a fraude que seja punida com os meios coercitivos e necessários que a própria sociedade tem e se imune a cada passo. Vejo, então, que este estatuto é absolutamente inovador. E, ainda que não se torne lei, ele dá um retrato muito claro da estrutura do pensamento jurídico brasileiro em torno da família do século XXI. Os membros do IBDFAM, os advogados, juízes, promotores públicos, que labutam diariamente no direito de família, redigiram um estatuto que representa, que traduz um pensamento jurídico, que nada mais é do que o reflexo da sociedade atual. Não vai demolir a família, porque a família vai existir com ou sem estatuto. Não vai demolir crenças religiosas, porque isto pertence a cada um. Mas vai reconhecer
situações de extrema injustiça que ocorrem com os adolescentes, as crianças e com os pais desses adolescentes e das crianças. E, portanto, é um estudo de programa. Ainda que este projeto não se torne lei, ele é a tradução do pensamento jurídico nacional. E sendo a tradução do pensamento jurídico nacional, é como pensam juízes, promotores e advogados. E é como nós, e é como vocês vão decidir nesse século XXI, com esses fenômenos e os novos que advirão, e que serão sempre um desafio permanente para todo profissional do direito, para todo operador do direito. Não fosse isso, nós não seríamos advogados. Boa sorte. Obrigado, doutor Venosa. Nós lembramos que, a partir de agora, inicia a sessão de autógrafos com o doutor Silvio Venosa. Nós lembramos ainda que as atividades reiniciarão amanhã a partir das 10 horas. Desejamos a todos os visitantes da nossa cidade, visitantes da cidade de Gramado, uma ótima